Meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho hoje comunicar aos irmãos que o prefeito municipal, ele prorrogou para mais 15 dias o decreto já publicado anteriormente. Então isso significa que as decisões que tomamos na nossa última Assembleia da Igreja também serão prorrogadas por mais 15 dias, conforme foi combinado naquela Assembleia. Todavia, quero aproveitar essa oportunidade também, meus irmãos, para fazer uma avaliação do que tem sido esses últimos 15 dias das nossas vidas. Tenho ouvido notícias, algumas que nos preocupam, outras que nos trazem algum alento em relação ao que estamos esperando a respeito das nossas expectativas para o futuro. Algumas preocupações. Há 15 dias atrás, nós tínhamos apenas 1.200 casos de contaminação no Brasil. Hoje temos 10 vezes mais. Há 15 dias atrás, tínhamos apenas 18 mortes. Hoje, temos 40 vezes mais. Isso nos preocupa. Uma outra preocupação que tenho visto a população se dividir em 3 grupos, porque estão tendo olhares em perspectivas diferentes para esse mesmo problema. Eu vejo um grupo que está aproveitando esse momento para politizar a situação. E me preocupo porque vejo as disputas na esfera da política, algumas insinuações eleitoreiras, e as decisões são tomadas sempre pensando politicamente. Me preocupa isso. Mas vejo um outro grupo numa expectativa também espiritualista, querendo espiritualizar tudo. Me preocupei porque ontem a população foi convocada a um jejum religioso. Eu creio que o jejum não deveria ser tratado dessa maneira e nem seria para esse fim. Eu acho que cada igreja, cada pessoa tem a liberdade de fazer o seu jejum, se assim achar necessário. Tenho receio de espiritualizar tudo. Às vezes eu fico pensando assim, será que precisamos hoje realmente de um milagre? E se Deus quiser tratar essa situação, nos levando a um caminho mais longo para nos tratar e nos fazer aprender algumas lições novas da nossa vida, ainda que algumas consequências desastrosas, como nós temos visto na população mundial. Quando eu leio sobre Israel tinha um caminho curto entre o Egito e Canaã. E a Bíblia diz que Deus fez o povo errar o caminho, porque de fato Deus queria que aquele povo percorresse um caminho mais longo, para que Deus tivesse a oportunidade de tratar aquele povo e de trazer novas lições para ele. Às vezes eu fico me perguntando por que a gente quer tanto milagre. Deus não trabalha de uma maneira somente. Deus trabalha de várias maneiras. Deus é inteligente, Deus é criativo, e Ele não faz as coisas de um jeito só. Quando Deus realizou milagres, Ele tinha alguns propósitos. O primeiro era consolidar a presença do Evangelho e a sua mensagem aqui no mundo.
Também quando Jesus fez muitos milagres, nós não tínhamos a alegria e a felicidade de ter tantos pesquisadores, cientistas, médicos que tratassem de algumas mazelas que a humanidade tem. Possivelmente Deus esteja querendo utilizar outra metodologia agora, utilizando as pessoas às quais Ele deu conhecimento para tratar da questão de uma maneira mais perene, mais duradoura. Claro, se conseguirmos a vacina, se conseguirmos os medicamentos, isso será uma solução mais duradoura. Quando Deus realiza milagre, Ele tem propósito. Se você está esperando o milagre, procure definir então qual seria o propósito de Deus com esse milagre. Ser cabo eleitoral de alguém? Qual seria mesmo o propósito? Premiar essa humanidade que está cada dia mais distante dele? Qual seria mesmo o propósito do milagre? Fortalecer alguns pregadores atuais que aproveitariam muito desse marketing religioso? Qual seria mesmo o propósito do milagre? Mas temos um terceiro grupo, que tem uma outra perspectiva diferente dos dois grupos anteriores. É o grupo daqueles que estão querendo tratar a questão tecnicamente e cientificamente. São pesquisadores, são médicos, são pessoas que têm se debruçado em estudos de formular estatísticas, de ver a progressão dessa enfermidade e trazer soluções científicas que podem nos trazer benefícios mais duradouros, mais perenes. Certamente você está entre um desses três grupos. Os que estão politizando tudo, os que estão espiritualizando tudo, ou aqueles que estão esperando pelo avanço da medicina, pelo avanço das pesquisas, que certamente trarão benefício para toda a humanidade. Meus irmãos, claro que eu não vou deixar de ter um olhar para toda essa questão com uma perspectiva espiritual. Não poderia ser diferente, eu sempre farei essa leitura espiritual do que está acontecendo. Mas eu acredito que é um tempo também para darmos uma oportunidade à ciência, para que ela também traga benefícios para a humanidade. Às vezes eu fico pensando assim, nós lamentamos muito quando a ciência critica a religião e muitas vezes até se levanta contra ela. Mas infelizmente também nós criticamos a ciência e muitas vezes nos levantamos contra ela, que já nos trouxe tantos benefícios até aqui. Por que não ter uma expectativa também de que Deus pode usar homens e mulheres que sejam capazes de trazer soluções mais permanentes para este assunto? Quero deixar com os irmãos essa reflexão para que a gente tenha uma perspectiva mais real de toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Mais de 1 milhão de pessoas contaminadas. Mais de 50 mil pessoas morreram. Isso não é brincadeira. Muitos eventos foram adiados. Os Jogos Olímpicos foram adiados. A Aliança Batista Mundial, o Congresso da Aliança Batista Mundial, que aconteceria no Rio de Janeiro esse ano, foi adiado. A Assembleia da Convenção Batista Baiana foi adiada. As pessoas estão levando a sério tudo isso. Eu quero que os irmãos também levem a sério tudo isso. Não vamos esquecer o texto da última reflexão que fizemos
no culto que realizamos no templo. Provérbios 22:3. O prudente percebe o perigo, busca refúgio, mas o inexperiente, o insensato, ele segue adiante e sofre consequências. Não deixe de lembrar deste ensinamento em Provérbios 22:3. Que Deus nos abençoe.